Então vamos lá para o mapa de uma cliente minha que solicitou o mapa astral, tá? Eu vou chamar ela de Maria, que é o nome fictício, tá? Então nós vamos ler o mapa da Maria. Olha só, então a primeira consideração que nós devemos fazer quando vamos ler um mapa são os planetas, tá? Então, a primeira coisa que eu olho é onde está o Sol, que aqui no caso está aqui, e aonde está a Lua, e daí o ascendente. Então, essa primeira tríade. No caso da Maria, então o que acontece? O Sol do mapa da Maria está na casa 8, tá? A Lua está na casa 1 e ela é de ascendente em Gêmeos. Ela é do signo de Aquário e ascendente em Gêmeos. Então, a primeira consideração a se fazer é a seguinte: o Sol é onde a pessoa brilha. A Lua são as necessidades. E o ascendente é como essa pessoa se expressa. No caso da Maria, ela é uma pessoa que brilha na casa 8. As necessidades estão na casa 1 e ela se expressa através do signo de Gêmeos. Então, o que acontece? A casa 8 diz sobre morte, renascimento, cura e transformação. Então, essa pessoa nasceu para curar, para transformar, tá? Para renascer. É a carta que tem energia da morte, ou seja, de encerrar ciclo. Então, ela nasceu com essa energia. Então, se ela entender que ela pode se curar, transformar situações difíceis, ela brilha, tá? É aqui que ela brilha. Por outro lado, aqui, as necessidades, e é quase o oposto, tá? Aqui, ó, é quase, ó, a oposição, só que um pouco para cá. Oposto ao Sol tá a Lua, que são as necessidades que a casa 1, ela tem uma necessidade de se autoafirmar, porque a casa 1 é identidade, personalidade, como as pessoas enxergam essa consulente, tá? Então ela tem uma necessidade muito grande de saber quem ela é, de às vezes até de agradar as pessoas. Isso tem a ver com a Lua. Então, essa necessidade precisa ser suprida. Como me enxergam, tá? Eu estou agradando, entende? Então, ela precisa se entender. É uma pessoa que precisa profundamente se entender, a Maria, tá? É uma necessidade. Ela precisa suprir a necessidade de saber quem ela é, tá? Quem eu sou, como os outros me enxergam e encontrar satisfação nisso, tá? A satisfação tá quando ela se encaixa, sente que deu certo, tá? Mas isso ela precisa saber quem ela é, tá bom? Então essa é a necessidade. E como que ela se apresenta realmente, tá? Que é como as pessoas enxergam ela. Mas como ela se apresenta, né? Como ela se expressa. E aí tem a ver com o signo de Gêmeos. E aí você vai perceber que é uma pessoa... Porque o signo de Gêmeos tem muito a ver com informação, lidar com informação. Também tem a ver com o sexo oposto, com situações opostas. Então é uma pessoa que ela é vista como alguém que gosta muito de informação. Então ela precisa saber processar bastante as informações para poder se expressar. Então, que é o canal de comunicação dela aqui. Tá ok? Então agora nós vamos falar, em relação a Maria, que é a nossa consulente, os planetas pessoais. Os planetas pessoais são Mercúrio, Vênus e Marte, tá? São as questões pessoais, do sistema pessoal, aquilo que é importante para a consulente, ou seja, que ela precisa fazer por ela mesma, tá? Não pode ser transferido, é uma força mais rápida, porque são planetas que dão a volta em torno do Sol mais rápido, então ali a energia de transmutação é maior. E aí nós já vamos pegar o primeiro planeta, que é Mercúrio, na casa 8, tá? Vênus e Marte na casa 9. Então, esses planetas estão mostrando o quê? No caso de Mercúrio, né? Que tem a ver com fazer, né? A questão de fazer com as próprias mãos. Então, tem a ver com a cura, né? Porque é na casa da transformação, né? Na casa da transformação. Então, ela precisa fazer, essa pessoa precisa fazer a própria cura. Precisa partir dela, não é de fora, é de dentro dela, viu? E aí, quando nós vamos para Vênus
e Marte. Então, a prosperidade, tá? E a construção interna dessa pessoa, da consulente, está na casa 9. Então, ela precisa terminar esse processo de transformação fazendo viagens, viagens para fora, expandir a cura dela através de passeios, de viagens, no sentido de evolução espiritual. Então, pessoalmente, é isso. A cura parte da consulente e ela movimenta isso quando ela viaja, quando ela evolui espiritualmente. Então, essa é a parte pessoal da consulente. E agora nós vamos falar, em relação a essa consulente, sobre o movimento interpessoal. Relacionamento, por exemplo, com colegas de trabalho, com pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que ela, pode ser até com os pais, né? Se esses pais estão vivos, com amigos, amizades, enfim. Então, aí é o planeta Júpiter e Saturno. Então, o Júpiter está na casa 8, aqui, que é esse aqui, e Saturno está na casa 5. Então, o que isso quer mostrar? O que o mapa está querendo dizer com isso? Porque quando a gente fala desses planetas, significa ali onde a transformação realmente acontece de forma um pouco mais ampla, tá? Porque daí diz respeito ao coletivo. Então, as escolhas começam a acontecer, porque tem a questão da responsabilidade e da justiça. Então, essa consulente, ela se responsabiliza quando ela também se cura nesses ambientes, por exemplo, que são coletivos. Então, a responsabilidade pede cura. É para ela curar a questão dos grupos, né? Então, por exemplo, ela tem muita sorte nisso, tá? Só que ela precisa curar isso, porque está na casa 8. Ela precisa se responsabilizar pelas relações interpessoais dela. Grupo de trabalho, grupo de amigos, entende? E aí o que acontece? Quando chega aqui, isso aqui é Júpiter. Saturno, que diz respeito à justiça, aí é a casa 5. E a justiça, a casa 5, diz respeito à geratividade, dar vida, filhos, projetos e autoestima. Então, a justiça acontece na vida dessa pessoa quando ela passa a vida adiante, quando ela tem um projeto que é só dela, tá? Então, tem conexão com duas áreas da vida. A cura e a transformação e passar a vida adiante, ter um projeto, tá? Então, ela precisa se responsabilizar pelos relacionamentos dela, tá? E compensar isso, e a grande justiça é ter filhos, ter projetos que fazem sentido para ela. E agora nós vamos falar um pouco sobre os planetas transgeracionais, ou seja, os planetas mais distantes do Sol, que é Urano, Netuno e Plutão, onde a energia ela é mais lenta, porém ela é muito poderosa, porque ela tem o poder de mudar padrão, tá? Tem a ver também com os nossos ancestrais. Então, não é porque esses planetas estão distantes que eles não influenciam. Eles influenciam, mas de forma mais sutil e decisiva, porque muda. É ali onde a vida da pessoa muda. Porque a gente não tem como controlar, a energia vem de muito longe, tá? É bem consciente. Portanto, é sempre importante concordar com esses planetas transgeracionais, tá? Eu chamo de planetas transgeracionais, que é Urano, Netuno e Plutão. E aqui, na consulente, Urano está aqui, Netuno está aqui e Plutão está aqui. Então, Urano, casa 6, Netuno, casa 7 e Plutão na casa 8, tá? Então, Netuno está na casa do trabalho, relacionamentos e profissão, saúde. Então, é uma pessoa que ela precisa mudar de trabalho de período em período. Há muita mudança no trabalho dessa pessoa, tá? Nas parcerias de trabalho também, tá? Então, ela precisa estar atenta. Ela precisa buscar também um trabalho onde ela consiga realizar essas mudanças, porque não tem estagnação. Vai ter mudança por conta
de Urano. E Urano empurra. Ó, vai, sai, busca coisas novas. Então, o trabalho precisa ser dinâmico, tá? E aí vai para a casa 7, que é Netuno, que a casa 7 diz respeito a relacionamentos sérios, parcerias de trabalho. Então é uma sequência, Urano empurra ela a mudar o trabalho para ela conseguir se relacionar, tá? Então o relacionamento dessa consulente tem a ver também com mudança, o relacionamento não é estático, ele também muda, tá? E precisa mudar. Os relacionamentos dessa pessoa, dessa consulente, da Maria, eles vão mudar com o tempo. Não é estagnado, existe mudança contínua e sutil, tá? Então, os relacionamentos não pode ter zona de conforto. Mesma coisa o trabalho. E aí termina aqui em Plutão, que está na casa 5, que é onde termina de curar, que é a casa de dar vida, filhos. Então, a transformação dessa pessoa está muito em ter os próprios projetos ou filho. Tá bom? É um processo que começa em Urano, passa por Netuno e acaba em Plutão, né? Na sequência. De Plutão não passa. Ou ela tem um filho, ou ela tem um projeto, ou ela não vai evoluir. Então, se essa consulente está com desafios, por exemplo, em ter projetos próprios, vida própria, aí o que acontece? Precisamos olhar um pouco para o Quirón, que é esse símbolo aqui, ó, que está na casa 12. A casa 12 é uma casa de integração de informações de todo o mapa astral, é onde conecta tudo, é onde faz sentido. E aqui tem uma ferida. Essa ferida não, entre aspas, não tem cura. Você precisa lidar com ela. Então, é importante aqui essa pessoa entender que tudo tem um porquê, tudo tem um significado. Constantemente vai precisar dar novos significados para situações difíceis, tá? Porque é a casa onde ela tem muita dificuldade de integrar, tá? Então, a terapia dessa pessoa precisa para dar para ela um novo sentido. Ela precisa reescrever algumas histórias dela, porque sempre vai doer. Vai chegar um momento que quando tá tudo parecendo que vai dar bem e tal, chega no final parece que dói. É o Quirón, tá? Então é muito importante prestar atenção nesse símbolo aqui, ó, tá? E aí, ao mesmo tempo, próximo está o nó do norte, que é aonde vai essa pessoa, qual que é o sentido, afinal de contas? E o nó do norte aqui, ó, tá apontando para Touro, tá? Então é uma pessoa que precisa, o Touro, ele tem uma dificuldade de terminar aquilo que ele começa, então é importante, tô até rindo aqui, a pessoa precisa terminar aquilo que começa, porque a casa 11 é o social o coletivo, os projetos sociais, então ela precisa fazer um projeto coletivo, tá? Ela precisa dar um destino para toda a vida dela, então as transformações que ela veio para curar, ela transforma para onde vai isso, aonde eu desovo isso, então é no coletivo, viu? E termina no coletivo, porque o Touro tem dificuldade de terminar. Se você termina, você cura o Touro, porque ó, ele aparece bem aqui, ó, bem perto de Touro e é perto do Quirón. Então não tá conseguindo dar um sentido. Como é que eu posso contribuir com o mundo, com o que eu tenho, entendeu? Então eu termino ajudando as pessoas, tá? Então esses símbolos aqui ajudam na compreensão de todo o mapa. E aí, nesse sentido, fazer consideração final sobre o mapa é importante. Tem um ponto aqui que eu não falei, que, por exemplo, são essas linhas aqui, azuis e vermelhas. As linhas azuis são facilidades, são pontos que ajudam. E as linhas vermelhas já são dificuldades que a pessoa tem. É como se essas linhas representassem a parte interna desse consulente. Então, internamente, se você prestar atenção, faz aqui uma flecha. Tá vendo aqui as linhas azuis? E ela tem mais linhas azuis do que linhas vermelhas. Então, ela tem mais facilidade na vida. A vida dela acontece com mais facilidade do que ficar estagnada. A estagnação é menos do que as facilidades. Então, é uma pessoa que tem muita sorte, tá? Só que aí tem uma questão muito interessante. Por exemplo, as linhas azuis aqui, ó, elas fazem uma flecha. Então, internamente, ela está muito conectada, ó, para onde aponta a flecha dela? Para Mercúrio. Então, ela consegue desenvolver rápido, ela pega rápido as coisas, porque ela olha bem, ela chega bem pertinho de Mercúrio,
tá? Entendeu? Aqui tem o Sol, Júpiter, né? Então tem próximo Júpiter e o Sol, mas ela tá bem próxima aqui, ó, a Mercúrio. Então ela precisa cuidar um pouco, não levar as coisas pro lado pessoal, porque o lado pessoal dela é bem aflorado, tá? Só que em contrapartida, o que que acontece é o seguinte, ó, atrás dela, e aqui ela não vê, aqui é como se ela olhasse aqui a parte da frente dela, o rosto, e aqui as costas. E aqui, ó, tem essa linha vermelha e essa linha azul que se encontram bem próximo da lua das necessidades. É uma pessoa que precisa se enxergar às vezes. Então por isso que o mapa é muito positivo, porque aqui ela consegue enxergar, porque aqui ela tá de cima. Porque o mapa é uma foto no céu, e aqui ela consegue enxergar. Aqui, ó. Então, muitas vezes, pode ser criticada porque ela deixa alguma coisa, ela não termina alguma coisa, por exemplo, e alguém vê essa necessidade que ela não supriu dela, porque ela não consegue enxergar, alguém enxerga. Se for alguém que gosta dela, beleza, mas se não for, vai pegar essa pessoa para Cristo, que está atrás dela. Então, olhar para as necessidades. Essa pessoa tem uma necessidade de tem uma cura, né? Olhar para as necessidades, ela mesma olhar para as necessidades, para que ela possa alcançar independência emocional, tá? Então, eu espero que esse mapa tenha feito sentido para você. Se você quer fazer o seu mapa astral, vou deixar aqui a descrição no link do vídeo. Se você conhece alguém que quer conhecer sobre astrologia, curta, comenta e compartilhe para que mais pessoas possam acessar o autoconhecimento.